Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes. E hoje vamos fazer o bloco que ninguém pediu, mas resolvemos fazer assim mesmo, que é a parte 2 da Dicas da Quarentena. É isso aí, até porque agora, pelo menos aqui na nossa cidade, a bandeira tá ficando cada vez pior, a gente tá tendo que ficar mais ainda dentro de casa, isolado. Então, nada mais justo do que dar mais algumas indicações do que a gente andou vendo, né? A gente ficou debatendo um pouco qual seria a próxima pauta e tudo mais, e a gente pensou, bom, se o primeiro bloco de dicas de quarentena deu certo, o primeiro programa, por que não fazer um segundo com mais dicas, né? Claro. Até porque a gente não tem muito o que fazer dentro de casa, então a gente fica vendo série, filme, tanto é que nessa lista aí vai ter mais série do que filme. Pois é, e olha que eu já falei isso várias vezes, eu não sou uma pessoa muito de ver série, sabe? Eu gosto de ver filme, eu acho que, série às vezes, pra mim às vezes é uma perda de tempo, assim, tipo, são poucas séries que elas conseguem ter um desenvolvimento tão legal, assim, que acaba te prendendo, sabe? Elas vão ficando ruins, ficando mal escritas, e eu não curto muito, eu prefiro ter uma experiência de 2 horas no filme do que assistir toda uma série que tem altos e baixos, sabe? E aí eu consigo ter várias experiências diferentes, né? Essa que é a moral, assim. Eu tive muito disso, assim, eu passei um bom tempo vendo só filme, aí eu passei uns 2 anos vendo só série, e agora voltei a ver mais filmes do que série, meio nessa lógica, assim, eu tava perdendo muito tempo vendo algo que às vezes ficava chato, e agora prefiro ver coisas diferentes, de países diferentes, jeitos de filmar diferente, e menos tempo, né? Sim, eu lembro dessa tua fase de séries. Você tava vendo muita série. Eu vi várias, Eu não tô nessa fase ainda, acho que nunca vou chegar nessa fase, mas tem uma série específica que eu vou ter que comentar aqui, porque tá demais. Se bem que ultimamente eu comecei a quarentena vendo muito filme, até porque a gente tinha feito alguns GamaCasts que exigia que eu assistisse muitos filmes. Não sei se tu lembra, a gente fez o dos filmes brasileiros, que eu assisti muita coisa. Os de terror, eu não lembro se eu assisti, mas teve mais algum ali que eu assisti um monte de coisa pra gente poder gravar e tal. O próprio de Dicas da Quarentena, né? Claro, exatamente, próprio Dicas da Quarentena. E daí eu acabei, eu tava assistindo filme pra caramba, assim. Aí eu dei um upgrade aqui no meu computador agora, e aí nas últimas semanas eu tô meio distante, assim, dos filmes. Tô fazendo outras coisas. E até pelo trabalho, né? Mas agora eu tô com novas oportunidades de trabalho aí. Então eu tô assistindo mais série do que filme. Porque daí tu consegue assistir um pouquinho, né? Tipo, assiste um pouco num dia, assiste um pouco no outro. Assisto bastante com a Vitória também. Eu tinha isso com as séries porque, justamente, eu trabalhava muito e eu tinha pouco tempo no dia. Então o tempo que eu tinha era, tipo, 30 minutos, 40. Daí um episódio de série se encaixava melhor. Sim, imagina que tu chega, tipo, de noite em casa, que agora a gente tá ficando mais em casa, né? Mas o cara chega de noite em casa e tem que fazer alguma coisa pra comer, aí toma um banho, quando vê já é 10, 11 da noite, tem que acordar 7 da manhã no dia seguinte, tá ligado? Não é muito complicado, né? Às vezes realmente é melhor ver uma série, mas eu, assim, eu prefiro assistir um filme em 2 partes do que começar uma série agora. Eu tentei começar Peaky Blinders, assisti o primeiro episódio e não consegui mais ver, porque é muito episódio, cara. Eu fico, meu Deus, sério. Mas Peaky Blinders é legal, eu recomendaria continuar se vendo. Pois é. Eu gosto bastante de Peaky Blinders. Eu tô esperando, tipo, talvez quando tiver em férias, assim, sei lá, que eu não tenho muita coisa pra fazer, sabe? Uhum. Aí eu pego uma tarde, assim, pega uma semana e faz uma maratonaça, assim. Porque eu ouvi dizer que é muito bom e parece ser meu estilo. Eu fiz isso nas férias. Eu comecei a ver em janeiro, peguei 2 semanas ali e vi a série toda. Peaky Blinders é uma das minhas recomendações, então, aí, da Dicas pra Quarentena. O primeiro episódio, que foi o que eu vi. Tá recomendado, quem quiser começar um episódio. O pior, o primeiro episódio é um dos mais legais, assim, eu gosto muito dele porque ele começa muito bem a série. E ele tem um plotzinho twist no final, né? Ele tem uma pegadinha do malandro ali, não sei se tu lembra. Uhum. É bem legal, aquilo ali me chamou a atenção, assim, parece ser uma coisa legal. Cara, outra coisa na quarentena que eu recomendo, assim, né, de brincadeira, é Breaking Bad, porque agora eu tava pensando, eu não assisti muito filme na quarentena, né? O que eu fiquei assistindo? Tipo, não é possível que eu não fiquei fazendo nada. Aí eu me lembrei que eu convenci meus pais a gente assistir todo o Breaking Bad. Então a gente viu tudo. E isso também comeu um pouco do meu tempo, né?
Mas vale muito a pena porque eu gosto muito. Fica um elogio. Com isso a gente inverteu total, assim, tu tem visto só série, eu tenho visto só filme, porque... Pois é. Eu só tenho visto uma série, basicamente, na quarentena, que é a que eu vou recomendar aqui. Mas na quarentena inteira eu, no máximo, vi umas 3 séries, assim. A única que eu tô acompanhando até agora é essa que eu vou falar. Mas, de resto, eu vi só filme. Bah, eu fiquei me sentindo meio mal agora, na real. Percebi isso também. Mudei. Não, tô brincando. Eu vi 2 séries, na real. No, God! No, God, please, no! No! Vou começar, então, minha primeira recomendação. É uma série bastante famosa de comédia, The Office. A versão dos Estados Unidos, obviamente, que foi lançada entre 2005 e 2013. E ela é uma recomendação um pouco curiosa, porque essa série é uma das maiores séries de comédia que já criaram, né? Aqueles sitcoms. Muita gente já deve ter assistido. Na verdade, aposto que a grande maioria, talvez, que ouça o GamaCast vai ter assistido esse sitcom. Ele há muito tempo já fazendo sucesso, mas eu nunca tinha assistido. E eu lembro de ver na TV que tava passando e tal, mas eu era muito pequeno naquela época. Isso não me chamava atenção, sabe? E aí eu vejo todo mundo falando, dizendo que é bom e tal, eu pensei, parece ser o meu estilo de humor. E cara, eu assisti essa série e eu chorei de rir em vários episódios, não teve um episódio até agora que eu não soltei uma risada. E eu gostava muito, tipo, de ver séries de comédia, assim, que nem How I Met Your Mother, eu gostava de Friends antigamente, mas agora não gosto muito. E só que essa série, ela é diferente, sabe? Essa série, ela me faz rir sozinho, e é uma coisa que eu não costumo fazer. Quando eu assisto uma coisa de comédia sozinho, eu dou no máximo uma risadinha de canto, assim, né? Faço aquela risada de nariz, sabe como é que é? Sim. Tu só solta o ar do nariz, né? Mas The Office não, cara. The Office é muito bem feito. Ela conta a história de um escritório que trabalha com papel. Então já começa uma coisa curiosa, porque a gente tá cada vez mais numa automação, assim, do trabalho, vindo a questão tecnológica avançando, então eles meio que vão ficar obsoletos, eles começam a meio que lutar contra isso. E ela é gravada mostrando a vida desse escritório, né, através de um documentary, que é uma espécie de documentário falso, né? Eles fingem que é um documentário, mas na verdade eles estão atuando, tem roteiro, tem script, enfim. E ela é muito boa, ela é genial, é um humor ácido no melhor que ele pode existir, e é muito curioso, ela levanta muita polêmica, assim, porque ele é um humor baseado em situações vergonhosas e que muitas vezes acabam sendo carregadas de preconceito. E eu já vi muita gente falando isso, assim, que achava meio preconceituoso, não gostava muito, mas eu acho que a grande sacada é fazer uma sátira desse preconceito, sabe? Pegar uma sátira do que aqueles personagens pensam e mostrar, olha, isso aqui tá errado. Eles não passam pano pra isso. Tanto é que se a gente for observar todas as cenas em que rolam momentos como esses, tem algum personagem que nitidamente tá constrangido, que é pra te mostrar meio que a voz da razão dentro da cena, sabe? Então, a gente já comentou aqui no GamaCast sobre South Park, algumas outras produções que tem bastante humor ácido envolvido, mas essa aqui, ela é a grande rainha de todo esse estilo, tanto de mockumentary quanto de humor. É uma das melhores sitcoms que existem. E eu nem terminei ainda. Eu tô acho que na 6ª temporada agora, mas é muito bom. Pra mim já é uma das melhores séries que eu já assisti. Cara, eu confesso que The Office, a versão americana eu não vi porque eu achei que eram muitos episódios. E na época que eu meio que me empolguei pra ver assim, eu tava meio sem tempo. Então meio que desisti e joguei pro lado. Mas eu vi a versão britânica. E a versão britânica não me chamou tanto atenção pra ver a americana depois. Então eu meio que, se a americana deve ser mais ou menos o meu estilo, eu vou passar, não vou ver, porque eu vi toda a britânica e não me chamou tanta atenção assim. Mas vendo tu falar assim, parece que é um tipo de série bem legal de se ver, ou se tu não tem nada pra fazer, tu tem 20 minutos do teu dia, assistir um episódio ali só pra dar uma risada, descontrair. Não, cara, e ela é muito boa. O formato dela é muito interessante, porque a gente meio que caiu em desuso, assim, a questão do mockumentary, né? Eles fizeram, por exemplo, lá com o Borat, que é um filme bem engraçado também, mas a gente não vê muitas produções de mockumentary hoje em dia, sabe? E The Office, pra mim, é uma das melhores que já fizeram esse tipo de filmagem, sabe? Sim. É muito bem feito, cara, e é interessante porque os atores dessa série, eles são atores que vieram do teatro, então eles conseguem improvisar, eles têm um molejo diferente de atores que são diretamente da televisão, eles vieram do teatro, eles carregam essa bagagem e eles são extremamente talentosos. É uma sinergia muito grande, as situações são extremamente engraçadas, apesar de que muitas delas às vezes tu não quer nem olhar, tipo, de vergonha, sabe?
Mas é muito bem feito, muito bem feito. Inclusive, existe um podcast que eu gostaria de divulgar aqui no GamaCast, pra quem gosta de The Office, que é feito por duas atrizes ali do The Office, a atriz que faz a Pam e a que faz a Angela, que o nome é Office Ladies. A gente vai deixar na descrição aqui. Ele é muito interessante porque elas vão contando os bastidores, elas têm participações dos atores e tal. E é um universo muito grande em volta dessa série. Tem muita curiosidade, tem muita coisa que as pessoas gostam de saber. Então vale a pena também dar uma olhada nesse podcast. Cara, só agora tu falou, me veio assim, eu lembrei, fazendo parênteses da coisa do Mockumentary. Tem uma série que tá saindo, eu vi alguns episódios só da primeira temporada, não sei de vendo, que é What You Do in the Shadows, mas que é bem legal, que na verdade eu tô falando isso porque eu quero dizer que tem um filme de 2014 que é dirigido pelo Taika Waititi. É um filme e a série também de vampiros, então como vampiros vivem, e eu dei muita risada vendo o filme. Eu acho que pra quem gosta desse estilo mockumentary também vale a pena dar uma olhada, porque é bem legal. A série eu não sei tanto, mas o filme com certeza vale a pena, porque é 1h20 ali, 1h30, tu dá muita risada. Esse estilo de filmagem ele consegue trazer situações muito engraçadas, sabe? Eu acho que quando as séries e filmes se aproveitam disso e fazem isso bem feito, fica muito bom. E eu acho que é esses dois casos, sabe? Do Borat também, que eu comentei antes, que é bem engraçado. Então eu acho que é uma boa indicação e principalmente pra quem tá em quarentena aí, como The Office tem muitos episódios, tu consegue fazer maratonas, consegue assistir bastante, sabe? Pra quem quer se entreter aí nesse período meio difícil. Sim, pra quem não tem muita coisa que fazer e tiver mais tempo, é mais fácil pegar algo grande assim também. Sim, pois é. Bom, e nesse estilo de série, assim, partindo pra minha indicação agora, eu vou pegar um gancho, tem um paralelo com The Office, assim, que é o nome Michael Schur, que é o roteirista e showrunner do The Office, e o criador da série que eu vou falar aqui, que é Brooklyn Nine-Nine. Nine-Nine! Chills, you guys. Literally chills. Que, pra mim, eu acho que é a melhor série de comédia que tem sido produzida atualmente. Eu ainda tô na 5ª temporada, são 7, mas é uma série que eu tô adorando ver, eu dou muita risada com ela. Eu gosto muito dessa coisa de trabalhar na delegacia de polícia. O Andy Samberg é um baita ator de comédia, ele prova isso nessa série. Ele tem momentos cômicos muito bons, muita coisa do improviso dos atores também. Tem o Terry Crews, que é um dos meus atores favoritos. E basicamente ele conta, cada episódio, um caso de investigação desse grupo de detetives trabalhando nas ruas do Brooklyn. E eu acho muito sensacional, eu dou muita risada vendo. Eu tô vendo devagar até pra não ver tudo de uma vez só. Mas eu tô bem viciado na série, eu vejo, sei lá, 4, 5 episódios por dia. Ou pelo menos é o que eu tento ver. Às vezes eu me controlo. Mas é o que eu tenho visto antes de dormir. Eu tenho dado muita risada, tenho me divertido muito. Quero terminar, quero novas temporadas, porque é muito bom. E agora eu entendo todo o fandom que se criou pra salvar a série quando ela foi cancelada. É muito divertido. Eu acho que muita gente deveria ver essa série, porque, na minha opinião, é a melhor coisa de comédia que tem se feito na TV atualmente. A gente pode chamar de prima do The Office, né? Ela surge ali de uma pessoa que já trabalhava no The Office. Inclusive, o Michael Schur, ele era ator também no The Office. Pra quem assistiu, ele era o Moses. É Mose ou é Moses? Não lembro agora. Mas é o primo do Dwight lá, que tá na fazenda do Dwight. É um personagem bem estranho, ele não fala nada, ele só aparece ficando olhando pras pessoas. Então tem esse paralelo. E a comédia é bem semelhante, cara. Tu que gosta de Brooklyn Nine-Nine, assim como eu, que sou um fãzaço também, eu acho que com certeza tu iria gostar de The Office, é bem parecido, assim. E vendo assim, ele terminou The Office e começou a B99, né? Porque The Office termina em 2013 e Brooklyn Nine-Nine começa em 2013. Ah, sim, é verdade. Logo depois. Então ele basicamente terminou o projeto pra começar esse outro, e eu acho que foi um sucesso atrás do outro, né? E eu acho que a grande virtude, assim, do Brooklyn Nine-Nine é a questão dos personagens, cara. Porque, assim, na verdade, assim como The Office também, são personagens que tu se importa demais, assim, tipo, que tu cria um vínculo muito grande e eles são muito bem construídos, tipo, tu realmente se identifica com eles, tu quer ver eles em cena, as relações entre eles são incríveis. Tu começa ali vendo o Boyle e o Jake Peralta, né? Uhum. A amizade deles ali é muito legal, assim como quando tu vê The Office, tu gosta de ver a rivalidade do Jimmy e do Dwight, tá ligado? Sim. O Holt é um personagem muito legal, é um personagem incrível, toda aquela questão ali, ele tá rindo, mas na verdade ele tá triste, ele tá feliz, ele tá sério. Não, essa coisa de manter a expressão facial dele meio intacta, assim, sim, uma coisa o cara é muito bom, mano, eu sou fãzaço do ator, acho que é o André Brauger, eu acho, se não me engano. É alguma coisa assim. Eu sou fãzaço dele, sério, eu gosto muito. O Terry Crews também, eu gosto muito de Brooklyn Nine-Nine. Não, Stephanie Beatriz também faz a Rosa, cara, eu adoro a Rosa. Ela é um personagem que cresce muito, né, tipo, conforme a série, assim, ela começa muito
monotônica, assim, né? Na quinta temporada agora que eu tô vendo, deu uma virada na história dela também, que é sensacional. Então, cara, é uma série com grandes atores, tu dá muita risada, se importa com os personagens. Eu acho que muito difícil apontar alguns episódios que sejam ruins, assim. Pois é. Eu gosto bastante, mas eu dou menos risada, assim. Aquilo que eu falei. Quando eu assisto coisa de comédia, não costumo rir, tá ligado? E Brooklyn Nine eu rio até. Mas eu gosto mais de ver, assim, o que vai acontecer, o desenvolvimento do episódio, do que necessariamente ver pra dar risada, sabe? Pra se matar de rir e tal. Mas é uma série, assim, é muito bem feita. E ainda bem que teve todo esse apelo dos fãs, né? Porque ela merecia continuar produzindo novas histórias e foi bem legal, assim, ter continuado. Apesar de que eu ainda não cheguei a assistir as novas temporadas da NBC. Eu parei na quinta mesmo, eu tenho que assistir. Eu comecei por uma indicação de uma amiga e até combinei que alguns episódios eu só veria com ela, assim. E até nisso eu acabei vendo alguns episódios, tipo, não seguindo a ordem, vendo da mesma temporada, mas em ordens diferentes. Não influencia tanto na história como um todo, mas o melhor é ver não certinho. Não é o ideal, né? O melhor é ver certinho, porque tem algumas coisas que vão emendando em episódios, assim. Sim, que é meio que aquela definição entre série e seriado, né? Sim. Do tipo, seriado é aquilo que aquelas produções que tu consegue assistir episódios independentes, tipo, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças, mas que na verdade ela tem uma história maior que fica mais completa a tua experiência, né? Sim. Tanto é que tu não pode terminar uma temporada no último episódio e começar pelo meio da próxima. Tu perde muita coisa. Sim. Inclusive, cara, a minha namorada, Vitória, né? Ela não gosta de Brooklyn Nine-Nine e ela não gostava de The Office. Aí eu pedi, assim, pra ela, amor, vamos dar uma chance pro The Office, vamos assistir, né? Porque eu já tava na segunda temporada, eu tava, me cagando de rir em todo episódio. Aí ela, vamos. Cara, hoje em dia a Vitória, ela tá fissurada em The Office, tá? Ela tá fissurada, ela tá acompanhando todos os podcasts lá da Office Ladies que eu comentei. E ela já falou assim pra mim, não, eu acho que eu vou dar uma chance pra Brooklyn Nine-Nine, né? Vamos ver uns episódios, vamos ver o que eu acho. De tanto que ela gostou, sabe? E meio que um humor semelhante. Um humor mais ou menos semelhante, mas é um estilo de produção meio semelhante, Sim. né? Então, olha só o que essas duas séries fazem na vida das pessoas, né? Eu só queria dizer que se alguém não tiver nem um pouco afim de ver Brooklyn Nine-Nine, tem que ver pelo menos um episódio, que é o episódio 14 da quinta temporada, que é com a participação do Sterling K. Brown, que passa todo numa sala de interrogatório. Esse episódio é maravilhoso, é o meu favorito da série até agora. Nossa, eu lembro desse episódio, mas não lembro do jeito que acontece. Mas meio familiar. Basicamente, ele é todo dentro de uma sala de interrogatório com o Jade Peralta e o Holt entrevistando ele, tentando acusar ele de um crime. Ah, pode crer. Tá, lembrei, sim. Lembrei. Ah, tem muitos episódios bons, cara. É muito boa essa série. Tem episódio com o Terry Crews, um sargento, e ele é parado pela polícia, então... esse é... E ele tá sendo sensitivo, então fala também dessa coisa toda da polícia de Nova York. Ele trata de assuntos bem pontuais, assim, e é uma série perfeita, cara. Porque ele fala de assuntos que precisam ser falados e ainda tem o tom cômico. Não, e até o que a gente tinha comentado na nossa conversa com a Darla, a questão da masculinidade dentro das produções do cinema, né? A gente vê aqui nessa série que eles buscam uma masculinidade muito menos tóxica do que a gente tá acostumado a ver em filmes de gênero semelhante, sabe? A própria ambiente da delegacia ali, tu vê as relações dos personagens, do Jake, do Terry, percebe que eles são homens que estão buscando uma masculinidade diferente e como eles trabalham isso dentro da série, trabalha com temas bastante sensíveis de uma maneira muito bem feita, então é uma baita pedida até pra isso, assim. O Boyle é um personagem completamente que a gente desconstrói a masculinidade. Nossa, demais. E pra quem tá procurando isso também, sabe, produções diferentes nesse ponto e que se preocupem com temas sensíveis e importantes serem discutidos, também é uma ótima pedida, sabe? Eu acho que fica essa indicação aí dos dois, The Office e The Brooklyn Nine-Nine, como séries de comédia, assim, pra gente ver, que vale o tempo nessa quarentena. A minha segunda indicação é Atlantique, um filme lançado em 2019, dirigido pela Matt Diop, que é sobrinha do Djibril Diop, é o nome mais difícil de falar, que é um baita cineasta senegalês. Eu já assisti alguns filmes dele, é bastante interessante o que ele traz. E ela é sobrinha dele e não nasceu no Senegal, se não me engano nasceu na França, mas é um filme que se passa no Senegal e ela foi a primeira diretora negra a concorrer à Palma de Ouro em Cannes, inclusive ganhou um dos prêmios em 2019 com esse filme, né? E ele é um filme bastante interessante, ele tem na Netflix,
ele traz uma construção do lugar, assim, das relações entre as pessoas, que é muito verídica, assim. Tu consegue perceber que aquele lugar que o filme retrata, ele tem pessoas morando nele, ele tem vida, ele tem coisas acontecendo. E ele é um filme que trata, basicamente, de um rapaz, que é o Suleiman, que ele trabalha lá numa parte de construções dentro da cidade, e ele e os companheiros de trabalho dele estão algum tempo sem receber salário. Eles, se eu não me engano, são 3 meses. E eles decidem ir pegar um barco e fugir dali, ir pra outro lugar, porque a vida não tá boa. Eu não lembro se isso fica bastante claro no filme ou se é meio... nas entrelinhas, né? Mas trabalha essa questão da imigração ali dentro. Não, fica claro. Fica claro, então eu que não lembrava direito. Então trabalha essa questão da imigração e da força de trabalho, só que ao mesmo tempo em que ele sai nesse barco com os parceiros de trabalho dele, o barco acaba naufragando e todos eles morrem. E ele deixa pra trás a amada dele, que tá prometida de casamento pra um outro cara lá que tem bastante dinheiro e tal. Então esse filme ele é muito rico, ele tem elementos místicos que são muito bem feitos, que eu cheguei a me emocionar assistindo. Ele traz uma crítica social muito forte e ele foge dos padrões que a gente tá acostumado, sabe? Isso é muito legal. Tu não consegue assistir esse filme como um filme normal que tu assiste normalmente com aqueles 3 atos, né? Início, meio e fim, o desenvolvimento, né? Enfim, ele é um filme que acontece de uma maneira diferente e é um filme que vale muito a pena, ele é muito bonito e ele traz temas fortes. E me chamou bastante atenção, eu acho que ele deveria ter ganhado mais prêmios, porque eu gostei bastante. É um filme que eu até fiquei um pouco surpreso, assim, porque em Cannes eu tive lá ano passado e ninguém falava muito dele também. Apesar de ele estar concorrendo, ser um bom filme, era um filme que passou meio despercebido por quase todo mundo, assim. Pouca gente viu. Quem viu tava nas primeiras 2 sessões e depois não passaram mais o filme. Então é um filme que foi meio perdido até no próprio festival, assim. E depois a Netflix acabou comprando e levou pra plataforma. E é um filme que me chamou muita atenção pelo elemento místico que me envolveu, que eu fiquei intrigado com o que estava acontecendo. E também pelo fato da crítica social, que é uma crítica que ela é sutil no início e no final ela é muito forte. Muito forte. Muito forte. É tipo como se o filme te preparasse nesse elemento místico pra esse choque final. Sim, E eu acho que a estética construída, o jeito que foi feito é diferente, a gente tem que estar um pouco fora do nosso costume, então a gente tem que estar um pouco preparado pra quando vai assistir, que não é algo convencional, mas eu achei muito interessante o jeito que foi trabalhado, que foi feito o filme, e realmente é uma grande indicação. Eu vi em janeiro, então não poderia botar aqui, mas eu fico feliz que tu tenha trazido o filme, porque é um filme bem legal, diferente, que vale a pena a gente ver até pra conhecer novos cineastas, né? Tem uma coisa que me irrita um pouco às vezes quando as pessoas falam mal de alguns aspectos técnicos do filme sem levar em consideração o orçamento, sabe? Sim. Ele é um filme feito com orçamento muito baixo, e o que ele consegue fazer ali, em termos de história, em termos de crítica, e essa parte mística, são coisas que eu não tinha visto tão bem feitas, assim, dentro de um filme, sabe? Principalmente a parte mística, assim. Eu acho que aquelas cenas, elas enriquecem de uma maneira, assim, não tem como tu mensurar. É incrível, é muito legal, é muito bom de assistir, mas é um filme que, como ele não faz parte desse padrão, ele é um pouco difícil, às vezes, mas que vale totalmente a pena tu gastar o tempo do filme, e eu terminei completamente emocionado, é lindo, o final é muito bom, e vale muito a pena. Acho que todo mundo que pede alguma indicação de filme, eu falo pra assistir Atlantique, e a pessoa que tem essa experiência, e eu espero que seja legal pra ela, sabe? Porque pra mim foi muito bom. Pra mim foi legal também de ter visto esse filme. Valeu muito a pena, assim. Até pra ver um filme africano, né? Que quase não passa pra gente. Eu achei bem legal essa experiência. Bom, e seguindo nessa onda de indicações não estadunidenses, levando pra outros países, eu queria recomendar o filme Arca Russa, de 2002, que é dirigido pelo Alexander Sokurov, que é dito como o discípulo do Tarkovsky. Ele aprendeu muito com Tarkovsky, o estilo de filmagem é muito parecido. E é um filme que se passa em 2002, assim a gente pode dizer, onde um cineasta vai parar no museu de Hermitage, em São Petersburgo. Que é um dos maiores museus do mundo, né? E ele para no ano de 1700. E lá ele encontra um diplomata francês do século XIX, com quem os dois iniciam uma caminhada pelo museu inteiro, falando sobre a história de São Petersburgo e a história da Rússia, a partir do museu. Só que o mais incrível desse filme é o plano sequência, porque reza a lenda que é o único plano sequência rodado
de verdade. Os 87 minutos fotografados e rodados como se fosse um único take. Isso é muito impressionante, inclusive levando em consideração as cenas com mais de 2.000 figurantes, assim, que o diretor consegue tá no ponto certo do personagem que vai fazer a fala, que ele consegue rodar o salão e tá sempre no personagem que ele precisa. Nossa, a coreografia pra fazer isso é absurda, né, cara? É absurda e é muito impressionante de ver. Eu vi o filme com o olho arregalado, assim, de... Meu Deus, como é que ele tá fazendo isso? Porque ele consegue fazer uns planos de... Ele eleva a câmera e desce a câmera, ele roda o salão inteiro e ele tá sempre no ponto que ele precisa estar. Isso, cara, pra quem gosta de cinema, pra quem gosta da parte técnica, é fascinante, assim. Sim. É muito impressionante. Pra quem tá nos ouvindo e assistiu 1917, né? Em 1917 diziam que era um plano sequência, mas na verdade era meio que um plano sequência falso, né? Porque tinham aqueles cortes invisíveis que a gente costuma chamar, né? Às vezes quando a câmera ia pra uma parte mais escura, ou então passava por alguém e tal. Esse filme não. Quando a gente fala de plano sequência, assim, é muito difícil tu fazer um filme em plano sequência, né? Se tu tentar gravar 2 minutos de plano sequência, já é difícil. Então, basicamente, eles chamam de plano sequência com cortes invisíveis, porque eles mantêm o mesmo plano, só que tem cortes quase imperceptíveis a olho nu. E esse filme, segundo... A gente não pode dizer 100% de certeza, porque a gente nunca sabe, né? Não tava lá no dia da produção. Mas reza a lenda que eles fecharam o museu durante um dia pra ter esse tempo, coreografar tudo e fazer, em 1h30, o filme todo. Genial, cara, imagina. Vendo assim, cara, tu não acredita que ele foi feito num plano só, mas eu acho que foi feito sim, porque em nenhum momento eu consegui perceber um corte e eu achei incrível. É incrível. E com um take só? Com um take só. Não é possível, cara, tá louco. Genial. Tanto é que o Scrooge foi premiado em diversos festivais, não pelo filme em si, mas pela inovação técnica, assim, pela contribuição pra arte, né? Não, e o controle de atores dele é muito bom. Tu é preso porque eles estão contando a história a partir do que tá no museu, a partir dos quadros, a partir das artes, a partir das estátuas. Eles vão passando por muitas épocas ali. Eu acho que são uns, sei lá, não sei quantos séculos eles passam, mas eu acho que pelo menos uns 5 séculos eles passam pelo museu. Sim. Tem personalidades históricas ali sendo retratadas por atores também. Tem metáforas. O nome Arca Russa até é uma metáfora à Arca de Noé no final. Então, cara, é muito legal e muito interessante. Inclusive, tu falando isso, assim, não tem muito a ver, mas eu me lembro daquele episódio do Doctor Who, que eles levam o Van Gogh pra ver que ele era famoso hoje em dia, sabe? É muito foda aquele episódio, assim. E me lembrou um pouco pra ele voltar no tempo e conviver com pessoas daquela época e tal. Me lembrou meio que ao contrário do que foi feito com o Van Gogh naquele episódio. Sim. E, inclusive, tem até uns vídeos no YouTube, pra quem quiser pesquisar, mostrando, assim, a questão de como funcionam esses movimentos de câmera que o diretor fez no filme, sabe? Que é uma coisa que chama bastante atenção, assim. Às vezes é meio difícil de encontrar o filme, principalmente mais antigo, assim, que é um filme russo, né? Então é legal também ver esses vídeos, assim, de como é que ele fez isso e qual é a ideia por trás disso. E eu acho essa parte técnica do cinema muito foda, assim. Eu gosto bastante de ir atrás. Tanto que o 1917 eu só gostei por causa da parte técnica, porque o resto eu não gostei muito, sabe? Sim. E é um filme... O Arca Russa é um filme essencial, assim, pra quem gosta de estudar técnica de cinema e é muito foda. Eu tive dificuldade pra achar ele, assim. Eu entrei numa fase de ver cinema russo. Tenho visto muito. Eu percebi. Eu vi uns 4 filmes do Tarkovsky agora, vi o Arca Russa, tô vendo outros. Eu tive que achar ele por meios não legais, assim, né? Meios escusos da pirataria. Com um primo meu que mora na Espanha, se chama Torrent. Mas... Não, mentira, eu tenho DVD desse filme, eu acabei ganhando DVD. Sei. Cara, mas tu sabe, eu fui atrás disso já. E eu tinha visto que pra consumo pessoal, o download de filmes, ele não é algo, tipo, não é algo criminoso, assim. Eu posso estar errado. Se alguém sabe que isso é errado, me avisa, mas... O problema é quando tu faz isso pra piratear o negócio, sabe? Pra vender, ganhar dinheiro em cima, transmitir em algum lugar. Mas quando é pra ver em casa sozinho, assim, sem fins lucrativos, se eu não me engano, não tem problema. Mas os advogados aí do GamaCast me ajudem. Eu acho que não tem problema mesmo, mas é verdade que eu tenho DVD, assim. Eu ganhei o DVD, então eu posso dizer que eu vi por meios legais. Mas não tem na Netflix, não tem em outros streams, então é mais difícil de achar mesmo. Só que
pra quem quer estudar cinema, quem gosta da parte técnica, é essencial, porque, cara, eu acho que é um plano de sequência Sim. que é realmente gravado num take só. Tu dá uma dica de cinema pras pessoas na quarentena, é difícil de achar, daí fica difícil. Não, mas as pessoas têm tempo pra procurar e achar. É verdade, é verdade. É que a Netflix, ela trouxe um grande problema, assim, nas pessoas, né? Que é essa comodidade de achar os filmes, né? A pessoa, às vezes, tu indica o filme pra pessoa, ela pergunta se tem Netflix, se não tem, ela não vai atrás, nunca mais vai assistir. Aí é uma tristeza. E o pior é que às vezes tu diz, não, é da Amazon. Cara, pô, mas eu só tenho Netflix, então eu não vou ver. Sim. Então, tipo, nem de outro serviço de streaming as pessoas estão indo também. Tem que ser Netflix. Vamos ver quando o Disney mais vier aí, pode ser que mude o jogo e vire Disney mais, não sei. Tá vindo o pesado aí com Hamilton também, que... Pois é, tem que ver isso. É legal. A minha terceira indicação, então, é Tiger King, uma série documental de 2020, lançada na Netflix. E, cara, essa série provavelmente também, assim como The Office, muita gente já deve ter visto. Ela não é uma indicação inédita, porque simplesmente virou um dos maiores fenômenos que a Netflix viu nos últimos anos. Eu tava vendo o número de audiência da série, se eu não me engano, nos primeiros 10 dias da estreia tinha, tipo, 35 milhões de pessoas que já tinham visto, tá ligado? É um número, assim, gigantesco, virou literalmente um fenômeno mundial mesmo. É uma história extremamente bizarra, ao mesmo tempo que ela é interessantíssima. E ela retrata ali uma espécie de briga entre domadores de tigres dos Estados Unidos, né, que é principalmente ali o Joe Exotic contra a Carol Baskin, em que o Joe Exotic, ele é um cara muito excêntrico, assim, que ele tem meio que uma fazenda com vários animais selvagens, e ele domestica esses animais, entre aspas, para as pessoas irem lá e visitar eles, né, tirar foto com eles, pegar tigre no colo, esse tipo de coisa. E a Carol Baskin, ela é uma mulher que luta contra isso, assim, ela quer tirar os tigres do cativeiro que eles vivem, né. E cara, é interessantíssimo, porque a série, ela começa mostrando que o Joe Exotic tá preso, e ele tá preso por mandar alguém matar a Carol Baskin. Então começa aí a série. E aí tu vai se desenvolvendo, vai conhecendo outras pessoas nesse meio, vai conhecendo o dia a dia desses caras, e é uma coisa muito louca, cara. É assim, ó, eu nunca vi uma coisa que me deixasse tão louco assim vendo. Eu assisti assim, quando terminava o episódio eu tinha que dar uma pausa, dar uma respirada, pensar que o ser humano ele ainda é bom, sabe? Que a gente ainda tem esperança, porque era cada coisa que tu vê nessa série e, cara, vale muito a pena, assim. Eles trazem uns números, cara, tipo, existem 4.000 tigres na natureza soltos e existem 10.000 em cativeiro só nos Estados Unidos. Então é uma coisa muito bizarra, assim, é meio que uma cultura... até envolvendo uma questão sexual mesmo da coisa, do tipo, ter um tigre e como isso é sensual para algumas pessoas. Tem até um personagem que eles trabalham isso na série. E, cara, é incrível, assim. Personagens muito complexos, não tem ninguém que seja bonzinho, ninguém que seja mal. São personagens que têm... Eles trabalham em todos os aspectos, assim, de um ser humano. Tu não tem como... não tem mocinho e bandido nessa série. E é muito legal. Vale muito a pena. É uma série que eu não vi também, porque eu basicamente não vi muitas séries essa quarentena. Mas eu vi uma discussão muito forte em relação a ela, assim, que a Netflix estava querendo produzir mais episódios, até pelo sucesso que foi. Sim. Porque é uma história bem exótica, né? Literalmente, né? Joe Exotic. Exatamente, é muito estranho tu ver um caso desses, assim, e como é trabalhado, e o interesse das pessoas até por ver a série, entender o caso e tudo mais, às vezes eu acho meio bizarro até que isso ainda exista. Não, cara, e tu vai assistindo os episódios, tu pensa que já é louco a ideia, entendeu? Já é louco o que acontece ali. Tu vai vendo os episódios, tu vai cavando um buraco, cara, que tu vai ficando cada vez mais fundo, e vai vindo cada vez mais coisa absurda, assim, que tem uma hora que tu não aguenta mais, sabe? Fica, meu Deus, cara, mas olha o que essa pessoa fez, olha o que esse cara faz, não sei o quê. E, inclusive, deu bastante resultado negativo, assim, dos participantes. Eles fizeram até um episódio extra lá, colocando um participante lá que não gostou muito do jeito que ele foi retratado. Eu vi que a própria Carol Baskin ali, que é a mulher que cuidava dos tigres, né? Ela falou que não gostou muito porque no meio da série, e é um spoiler agora bem punk, eles descobrem que ela talvez tenha matado o marido e talvez ela tenha dado o marido de comer pros tigres. É uma possibilidade, tá ligado? É uma possibilidade que eles levantam. Então, meio que ela não gostou disso, assim. E, cara, ela é um documentário que, assim, se eu não soubesse que é verdade, que eu tô vendo aquelas pessoas e eu vou no Instagram e vejo que elas existem, eu não acreditaria, porque é uma coisa muito absurda. Parece que foi inventado por um roteirista muito louco ali que tava bêbado e começou a escrever qualquer coisa, sabe? É absurdo, assim, mas é muito bom.
é uma das coisas mais legais que eu vi esse ano, assim. Eu até lembro que eu vi, quando saiu, assim, eu vi a crítica do Thiago Belotti falando sobre a série e falando que isso parece algo de ficção, assim, não parece ser algo real. Totalmente, cara, totalmente. É muito louco, mas vale a pena. Então, quem tiver um tempinho aí pra ver mais série e algo bem diferente, bem exótico, vale ver essa série que eu esqueci o nome já. É Máfia dos Tigres em português e Tiger King em inglês. Máfia dos Tigres. Muito bem. O GamaCast é bilíngue, né? Bom, e pra encerrar, Já? eu vou falar de um filme. A gente tá aqui há, meia hora já falando de tudo? É, até mais, eu acho. Então, pra levar pra última indicação desse GamaCast, eu vou falar de um filme. Também é um pouquinho difícil de achar, mas que eu acho que nesse momento vale a pena a gente falar dele, que é A Missão, de 1986, dirigido pelo Roland Joffé, que ele fala sobre os 7 povos das missões. Ele basicamente mostra como é que foi a vinda dos portugueses e dos espanhóis para a região das missões, aqui na América do Sul, e como foi esse processo de catequização dos índios, principalmente essa guerra assim, de território também, Espanha, Portugal. E ele tem um elenco muito bom, com Robert De Niro e Jeremy Irons. E o Liam Neeson também, né? Liam Neeson também, bem novinho até, eu fiquei surpreso quando eu vi ele. Sim. Mas é que os dois principais são Robert De Niro e Jeremy Irons, porque o Jeremy Irons é um padre jesuíta que tá fazendo esse processo de catequização com os índios. Inclusive é ele que vai pra pior das missões, assim, pra mais brutal de todas, e a mais difícil de chegar, que era no topo de uma montanha. E o Robert De Niro era um caçador de índios, assim, que pegava pra escravizar. Uhum. Só que acontece algo no meio do filme que o De Niro acaba indo pra essa religião, que ele se torna um jesuíta e vai pras missões juntos também pra trabalhar com os índios. E a partir daí o filme, ele tem todo um contexto de... A partir do De Niro, de como ele, que era um escravo de índio, é visto pelos índios e essa revolta dele pela religião. E o final do filme é maravilhoso. Tô tentando não falar muito assim pra quem tiver vontade de ver não pegar spoiler, porque é um final bem pesado até, pela essa guerra Espanha-Portugal na região das missões. E eles passam por uns 2, 3 povos só, mas é bem interessante pra entender esse ponto histórico também. Bom, e além de tudo isso aqui que eu tô bem empolgado falando, assim, é um filme que recebeu diversos prêmios quando foi lançado, concorreu ao Oscar, ganhou Cannes, então... Ah, ele ganhou o Cannes? Ganhou a Palma de Ouro em 86. Ah, não sabia. E concorreu ao Oscar de filme, direção, o Jeremy Irons foi indicado. É um filme que repercutiu bem entre a crítica também. E um dos pontos principais, assim, que a gente até traz ele, é pra falar da trilha sonora feita pelo Ennio Morricone, que é uma trilha sonora muito legal. Ela tem um ponto muito importante, assim, pro filme, principalmente do personagem do Jeremy Irons, que ele usa da música pra se aproximar dos índios também. Então, é muito importante pro filme, e a gente tá aqui também fazendo uma homenagem pra ele. A gente tá gravando um dia depois do óbito do Ennio. Então, a gente trouxe, não só pelo filme ser bom e valer muito a pena, mas também pra fazer essa homenagem pra um dos filmes dele. O Ennio Morricone, que pra quem não sabe, né, faleceu com 91 anos, e ele fez mais de 500 trilhas sonoras de filmes. Ele trabalhou muito na vida dele, é um dos maiores nomes na questão da trilha sonora de todo o cinema, né? E pra quem não sabe, ou pra quem já assistiu, ele fez alguns filmes como Trilogia dos Dólares, O Cinema Paradiso, Os Oito Odiados, ele gostava de trabalhar com Tarantino, Os Intocáveis, Era Uma Vez no Oeste, e ele recebeu uma penca de indicações, né? Em 2007 ele recebeu um Oscar honorário por todas as contribuições que ele fez à música cinematográfica, e ele era um cara, assim, que tinha respeito não só no cinema, mas em diversas áreas, assim. Eu vi várias bandas se manifestando, algumas bandas que tem sua história envolvida também com ele, mas não necessariamente, né? E falando da importância dele mesmo, é um maestro, um compositor, um cara realmente fora de série, assim, né? E é impressionante como a gente assiste, assim, os filmes dele e a trilha sonora dele abrilhanta aquelas produções de uma maneira inacreditável, sabe? Eu tava vendo, eu ainda não assisti o Três Homens em Conflito, mas eu assisti os 2 anteriores da Trilogia dos Dólares, agora na quarentena mesmo. E a presença da trilha sonora dele ali é marcante, assim. Eu
É algo que tu lembra por muito tempo depois, assim. Inclusive, um dos meus filmes favoritos, ele também fez algumas... ele fez parte da trilha sonora, que é Django, né? Tem umas músicas muito legais. Eu até não sei se a gente vai acabar fazendo uma tese especial sobre ele, porque surgiu essa ideia. Até valeria a pena falar sobre a carreira dele, porque é maravilhosa. Mas uma coisa que eu preciso dizer, assim, é que ele fez a trilha sonora. Acho que talvez não é meu filme favorito, mas com certeza tá no meu top 3 de filmes, assim. É o filme que eu mais me emocionei na minha vida, que é o Cinema Paradiso. Eu sabia. Eu botei no Twitter isso. E, cara, é o filme que eu mais chorei na minha vida. A trilha sonora, ela pesa muito. É um filme muito lindo, muito bem escrito, dirigido, só que o que dá emoção, o toque final é a trilha sonora, e dá até emoção de lembrar desse filme, assim, e a trilha sonora dele. Porque o meu pai tem o CD da trilha sonora desse filme, e eu lembro que de vez em quando ele botava pra ouvir e tudo mais. Então é bem legal. Cara, eu não sei tu, mas eu sou uma pessoa que costuma, assim, ouvir trilhas sonoras de filmes, assim, tipo, de vez em quando, do nada. A de Django é uma que eu ouço bastante, assim, tipo, do nada, assim, vou ver umas músicas que tinha no filme. E aí já começa a lembrar das cenas e tal, não sei se costuma fazer isso também. Cara, eu não costumo fazer isso, mas às vezes eu faço. Ponho umas trilhas pra tocar enquanto tô fazendo alguma coisa. É bom, principalmente pra trabalhar, assim. Deixar uma música de fundo, né? É, muito bom. Fica a nossa homenagem também, porque o Ennio é um cara importantíssimo pro cinema, né? Por mais que ele trabalhe com música, o cinema ele reúne imagem, reúne música, né? A contribuição que ele fez pro cinema, assim, é algo que a gente tem que levantar, aplaudir e agradecer. Exatamente. Inclusive, ele foi um dos homenageados quando a Orquestra Sinfônica aqui de Porto Alegre fez uma apresentação só com trilhas sonoras de filmes. Apresentaram a trilha sonora de A Missão nesse conjunto todo. Ah, que massa. Que massa. E até tem disponível pra quem quiser ouvir essa homenagem toda. Mas tá no YouTube? Será que tem no YouTube ou não? Tem no YouTube. Ah, tá. De boa. E fica aí nossa homenagem pra ele, que deixou muitas trilhas sonoras marcantes pra gente. Vamos até colocar um trechinho aí de uma música, então, pro GamaCast. Deve estar tocando agora, não sei. Como a gente falou da Missão, espero que seja a Missão que esteja tocando, né? Vamos falar isso aí pro nosso editor, né? Editor, tá ouvindo? Acho que ele tá. Ele deve ter eu espero que ele esteja ouvindo, né? Porque senão a gente não tem episódio lá. Espero que a gente não tome um strike aí das plataformas, né? Vamos falar bastante por cima da música aí pra... Afinal, é uma homenagem pro cara, né? A gente não poderia tomar um strike por causa disso. Esperamos que saia tudo conforme planejado, porque o Ennio Morricone merece muito isso. Qualquer coisa, ele vai ser o culpado do fim do GamaCast. Como o Ennio Morricone acabou com o GamaCast? A thread. E aí a gente faz uma thread começando desde 2012, quando eu assisti... 2012, sei lá. Agora, brincadeiras à parte, a gente quase não falou do filme em si, a gente falou mais do Ennio, né? Até porque o Gabriel, apesar de ser um geógrafo, ele não viu o filme que ele poderia ter visto pra geografia mesmo. Mas, cara, eu vou ser bem sincero, eu não conhecia esse filme, mesmo assim. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar porque tu me disse que tu assistiu e é bom pra caramba, assim. E aí agora eu já te falei que tá na minha lista. Fica a recomendação pro próprio integrante do GamaCast. É verdade. Aqui a gente traz uns filmes diferentes também, é bom isso. É, óbvio. Não, e até assim, ó, a gente sabe que aqui no GamaCast a pessoa dos filmes é tu, entendeu? Eu sou a pessoa que fala bobagem e fala pra caramba. E fala das séries, porque a princípio é só série, né? Para de me botar esse rótulo aí que eu não quero. A gente sabe que aqui no GamaCast eu sou a pessoa que viu bem menos filmes, eu tô meio de gaiato aqui. Mas a gente sabe que tu é a pessoa que mais fala também. Sim, pois é, e esse é o grande problema do GamaCast. A pessoa que mais fala é aquela que viu menos filmes da dupla, aí é difícil. Não, mas ele tá na minha lista com certeza. E é um tema muito importante, né? Até porque, pensando na questão indígena, assim, ainda mais aqui no sul do país, que teve as missões, é algo muito presente na nossa história e a gente costuma jogar pra baixo do tapete, sabe? Não, cara, e as missões foi um negócio muito pesado, assim, que aconteceu aqui. Sim, pois é, foi muito forte. É um massacre indígena, né? Sim, o filme trabalha muito isso, ele passa até pelo Rio Grande do Sul, apesar de não dizer onde ele tá, né? Basicamente, o filme é na missão paraguaia e eles vêm pro Rio Grande do Sul e depois voltam, mas o final mostra muito disso, desse massacre todo. Então, até pra entender a história, eu me emocionei com o filme, assim, achei bem, bem forte o final dele, e acho que vale a pena. Inclusive, como o GamaCast é cultura,
E nós temos a parceria aí com o Porto Alegre Destroyers, um time de flag football, né? Uma categoria do futebol americano. Tá tendo uma discussão muito forte aí de um time que tinha um nome com conotação racista sobre indígenas lá nos Estados Unidos, não sei se chegou a ver. Não vi. E eles estavam querendo trocar o nome e tal, e parece que talvez pra esse ano mesmo o time já troque o nome, assim, que tem há muitos anos, mas enfim, com toda aquela questão do George Floyd e discussões sobre racismo, tá começando a se rever esses conceitos, né? E Sim. aí parece que esse time vai realmente mudar o nome, assim. Agora que tu falou do filme A Missão, eu lembrei disso e já faz um paralelo aí com nossos apoiadores, né? Sempre importante, né? Muito, isso é importante. Então, acho que é isso, né, por hoje. É isso. Encerramos por aqui, então. Espero que as dicas tenham valido a pena, que vocês gostem, né? Podem conversar podem conversar com a gente sobre elas, mas A Missão conversa mais com o Matheus, porque eu não assisti realmente ainda. As séries vocês falam com reality, porque eu não vi. Não, para, de novo que você gosta de série. Pode falar comigo, mas vai com calma. Mas tu falou 2 séries aqui que eu não vi, então tem que falar contigo, né? É verdade, mas eu não gosto de série, cara. Não é pra falar pra pessoa que eu gosto de série. Eu sou uma pessoa que não gosta de série. Daqui a 2 anos a gente vai estar com o Drama Séries. GamaCast séries. Mas eu acho que vale um bloco pra falar só de série. Pra as pessoas verem que, na verdade, quem gosta de série sou eu e não tu, né? Não. Se começar a falar de série, eu tenho mais 2, 3 aí. Começar a falar de Prison Break, eu gosto pra caramba. Aí, ó, mais uma série. Mas Prison Break é antigo, pô, eu vi há muito tempo. Enfim, a gente vai encerrar por aqui, porque senão a gente não vai encerrar nunca esse bloco, porque a gente engatou aqui uma conversa sobre séries, né? Inclusive, lembrei disso agora, que tem relação com a quarentena e é uma indicação. Tem uma série na Netflix que é Feito em Casa, que são 17 episódios de cineastas mundiais fazendo filmes caseiros, filmes em casa. O primeiro episódio é do Ladis Lee, que fez Os Miseráveis. Ah, que legal. O segundo é do Paulo Sorrentino, que fez Me Chame Pelo Seu Nome. Então, tem o Pablo Larraín, que é um diretor chileno muito bom também. São curtas-metragens de 10 minutos, basicamente, que a Netflix lançou como uma série e vale como indicação também, porque, afinal, são grandes nomes mostrando o que eles estão fazendo dentro de casa, né? Indicação bônus aí. E finalizamos com essa indicação bônus. A gente queria agradecer muito quem ouviu até aqui, quem tá nos ouvindo desde o nosso primeiro episódio também, aos nossos fãs de cadeira cativa aí, a gente vai fazer uma carteirinha de sócio daqui a pouco. É uma boa, hein, cara. Né, a gente tá devendo aí uns prêmios, né, tipo pastel pra quem divulgar. É verdade, eu tô devendo pão de queijo umas 10 pessoas já. Mas continuamos pedindo a divulgação de vocês. Acho que é legal divulgar, até porque as artes do Eduardo Soares aí estão muito legais. Manda muito, guri. A gente gosta muito das artes dele, então divulgar não é tão difícil assim. Pedir também pra todo mundo seguir ali nossas redes sociais, né? O Instagram, @Gama12Produções. Pode nos chamar ali também nossos perfis privados pra conversar sobre cinema. A gente não se importa, a gente adora, inclusive. É por isso que a gente tá aqui há 1 hora falando de cinema. E também, além do Spotify, a gente tá divulgando os episódios no YouTube. Ou se você tá ouvindo no YouTube, a gente também tá divulgando no Spotify. A gente já tá aí desde o início do ano fazendo programa que a gente gosta muito. Então a gente queria que cada vez mais pessoas pudessem ouvir. Então pedimos mais uma vez que vocês compartilhem pra nos ajudar. Principalmente nesse momento de quarentena, que as pessoas têm mais tempo pra ouvir as bobagens que a gente fala. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu. Um abraço E tchau.